Olá pessoal, bem-vindos de volta à sala de aula invertida para a disciplina Conforto Ambiental. No módulo 9 nós vamos ver a primeira parte da aula sobre o projeto de proteções solares. Então pessoal, para explicar para vocês como fazer o projeto de proteções solares, eu vou usar dois softwares. O AutoCAD, que vocês já devem conhecer, e o programa Solar. Aqui no AutoCAD então eu tenho o desenho de uma planta. Basicamente uma planta que eu tenho 4 faces com janela. Essa planta está alinhada com o norte, então eu tenho as faces norte, leste, sul e oeste. E aí eu vou ajudar vocês, ensinar vocês a fazer as proteções para uma dessas faces inicialmente. Bom, aqui eu tenho então a planta, aqui no AutoCAD. O que eu vou precisar também seria o solar ou uma carta solar impressa, tá? Mas para ficar mais fácil para vocês visualizarem, eu vou usar o solar. E aí aqui, como eu já tinha falado anteriormente, nós temos alguns campos que a gente precisa preencher. Primeiro, o campo da cidade, a gente vai deixar como nenhum e colocar a latitude da cidade que vocês estão trabalhando. Então aqui eu vou colocar a cidade de Marília, cuja latitude é 22,12 sul. O que acontece? O sinal de negativo aqui simboliza latitude sul, hemisfério sul. Tá? Então se for sul já coloca o sinal de negativo, depois coloca quantos graus de latitude, o ponto e depois quantos minutos de latitude. Tá? No caso de Marília, 22 graus e 12 minutos. Tudo bem? Aí já aparece aqui a carta solar que a gente vai utilizar. Ela aparece com o transferidor orientado para o azimuth 0 grau, que já seria a face norte. Tá? Mas se vocês precisarem orientar o transferidor para outra face, vocês precisam utilizar o método que eu ensinei lá no módulo 4, tá? De como identificar o azimuth da face que você está trabalhando. Nesse caso, como a gente vai trabalhar aqui com a face norte, a gente vai deixar aqui na orientação 0 grau mesmo, tá? Aqui eu já coloquei face norte 0 grau, leste 90 graus, sul 180 e oeste 270, que seriam os azimuths dessas faces, tá? Face norte então, 0 grau eu deixo o meu transferidor já voltado aqui para a face norte, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer no projeto de proteção é traçar a máscara de sombra que seria ideal para essa face, tá? Se vocês têm dúvida ainda de como planejar isso, de como pensar nisso, acho legal vocês voltarem tanto para o módulo 5 e assistir novamente, e depois assistir o módulo 7 e 8, que eu explico como funcionam os ângulos de proteções, tanto alfa, quanto beta, quanto gama, e também explico como eles são representados aqui na carta solar. Aqui eu já vou presumir que vocês já entendem o suficiente disso e vou simplesmente inserindo os ângulos e mostrando como que isso vai acontecer, como isso vai ser transportado para o projeto arquitetônico, certo? Bom, então aqui eu tenho a face norte, Basicamente eu vou ter uma faixa aqui de insolação que eu quero bloquear, que é a faixa mais próxima dos equinócios, aqui mais perto da base da minha face, E aí aqui, mais perto de junho, julho e junho, é um sol do inverno que eu quero permitir que adentre na edificação, porque é necessário que ele adentre, por conta da questão do aquecimento e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é decidir, bom, que tipo de proteção eu vou utilizar ou quais tipos, se eu for fazer uma proteção combinada. Quando a gente olha aqui para a face norte, a gente percebe que uma proteção horizontal ela funcionaria muito bem, porque aí ela iria obstruir, gerar uma máscara de sombra nessa parte aqui mais central, e nessa parte aqui final do percurso solar, mais perto de junho, eu conseguiria deixar o sol entrar. Considerando que a máscara de sombra para a proteção solar, ela vai estar entre as linhas dos ângulos e o centro da carta, como eu já expliquei anteriormente. Então, vamos começar trabalhando aqui com o nosso ângulo alfa, tá? Que seria o ângulo referente a uma proteção horizontal. Uma coisa que eu preciso só relembrar é a questão do ângulo de referência, tá? Quando eu deixo interno, significa que eu vou identificar os ângulos do centro para a borda, do centro em direção à borda da carta solar, tá? Se eu deixar aqui externo, já muda, tá? Aí o que acontece? Se eu deixar externo, a carta solar, o programa em si, ele vai fazer esse cálculo, ele vai identificar os ângulos da borda para o centro. Nessa situação do externo, seria quando eu estivesse medindo o ângulo do horizonte até a linha de referência dessa influência de sombra, tá? Só que não é o caso dessas proteções que a gente vai projetar agora. A gente vai trabalhar com o interno, porque vocês vão ver aqui no projeto que eu vou medir o ângulo a partir do zênite, tá? Vocês podem também trabalhar da outra forma, como externo, sempre medindo a partir do horizonte,
mas a boa parte dos exemplos que tem na bibliografia, eles acabam utilizando essa referência a partir do zênite. Então eu vou utilizar a partir do zênite, ok? Por isso, então, ângulo de referência interna. Definindo então o ângulo de referência interna, a gente vai começar a inserir esses ângulos que a gente está tentando identificar, né? Vamos identificar quais seriam os ângulos ideais. Aqui nós temos então, ó, vários campozinhos, né? Várias janelinhas que a gente pode abrir para colocar os ângulos. Primeiro o ângulo alfa, que seria aquele ângulo referente a uma proteção horizontal, né? O beta, o gama e depois a gente vai ter o campo da máscara, que eu vou explicar por último, tá? Vamos começar pelo ângulo alfa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar o ângulo. Aí aparece aqui, ó, para eu digitar qual é o ângulo aqui nesse campo. Aqui no meu exemplo eu vou utilizar um ângulo de 40 graus, que eu acho que seria o ideal, né, para a gente poder bloquear aquela insolação mais nociva, mas permitir ainda que o sol consiga adentrar no inverno. Isso, gente, vai de cada projeto, de cada situação e de cada clima, tá? Eu posso ter clima, por exemplo, que inclusive no inverno é muito quente, e eu quero bloquear também essa insolação, tá? Ou eu posso ter clima que a primavera e o outono são muito frios já, então eu já precisaria deixar o sol entrar, tá? Aqui eu estou considerando uma situação mais comum para a nossa situação climática, que é a gente bloquear o sol até próximo do inverno, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o ângulo alfa de 40 graus, e aí no meu programa já vai aparecer aqui uma linha cinza, tá vendo? Essa linha cinza é a linha referente ao ângulo alfa, certo? Se vocês não tiverem um programa e forem fazer isso à mão, vocês vão simplesmente traçar essa linha aqui, né? Essa linha cinza, essa linha mais grifada, digamos assim, na curva referente ao ângulo dos 40 graus. Se não tiver o transferidor em si, vocês podem simplesmente traçar essa curva com o ponto mais alto dela no raio do círculo referente à altura solar de 40 graus. Também dá, tá? Mas aqui o programa vai traçar diretamente. Bom, tracei o ângulo alfa, percebo que toda essa parte aqui estaria bloqueada, né? Ainda não estamos considerando a influência do ângulo gama, tá? Só para a gente entender que eu estaria bloqueando tudo isso aqui. Porém, eu tenho uma parte aqui, ó, de sol da tarde que ainda adentraria no ambiente, um sol da tarde até bem nocivo, né? Aqui, ó, das 16 horas, a partir das 16 horas, já em agosto, em abril, né? Então é um sol meio complicado. Então eu já quero bloquear também esse sol, tá? Só que por enquanto vamos pensar só na questão do ângulo alfa. Depois eu vou colocar aqui um beta esquerdo para poder resolver isso, tá? Vamos começar então pensando no ângulo alfa. Aí, ó, vamos pegar esse ângulo alfa e trazer aqui para o projeto, tá bom? Aqui eu coloquei, gente, tem a face norte, né, em planta, só que eu também desenhei ela em corte e em elevação, tá? Às vezes a gente usa planta, o corte ou elevação vai depender do tipo de proteção e dos ângulos que a gente tem que estudar, tá? Mas eu já desenhei aqui todas para a gente poder usar como referência. Uma outra coisa importante que eu faço aqui, eu coloquei uma tabelinha, tá vendo? Eu coloquei duas tabelinhas, na verdade, para cada face. O que tem nessa tabelinha? Informações para proteções horizontais, se elas houverem, e informações para proteções verticais se elas também houverem, tá? Se existirem no projeto. A primeira parte, o primeiro quadradinho aqui, ó, é referente aos ângulos da carta solar mesmo, tá? Então ângulo alfa, gama se for horizontal e beta e gama se for vertical. Se for combinado, você vai acabar preenchendo, né, os dois campos, ok? Só que aqui também tem mais informações que eu ainda não falei até agora, que são informações pertinentes ao projeto, tá? Essas informações aqui, elas são as variáveis de projeto, essas três aqui embaixo, que eu coloquei como amarelo, vermelho e magenta, tá? A primeira informação que vai ter aqui, ó, nos dois campos, tá? É a profundidade das proteções. Que é essa profundidade das proteções? É o quanto que essa proteção vai avançar da janela, quanto que ela vai ter de realmente profundidade, tá? A gente vai ver isso na prática. Distância entre as proteções é o quanto elas vão ter de distância entre uma e outra. Por exemplo, se for apenas uma proteção, digamos que seja aqui, ó, uma proteção horizontal apenas, a distância vai ser apenas a altura da janela, tá? Se for mais de uma proteção, eu vou colocar aqui nessa informação qual é a distância entre as proteções, certo?
E por último, o ângulo de inclinação das proteções. O ângulo de inclinação vocês não podem confundir com o ângulo alfa, beta e gama. Não tem nada a ver com isso, tá? É o quão inclinada está a proteção em relação à parede. Se ela está a 90 graus da parede, se ela está inclinada, qual é essa angulação, tá bom? Não tem a ver com os ângulos alfa, beta e gama. Tem que prestar muita atenção porque muitos alunos confundem isso, tá? Mas na prática eu acho que vai dar pra gente entender bem, ok? Então vamos começar a preencher essas informações aqui para a face norte. Primeira coisa, o ângulo alfa, tá? Então aqui, ó, ângulo alfa, eu já vou pôr aqui 40 graus. Vou digitar só para ficar registrado. O ângulo alfa é referente a uma proteção horizontal que eu vou sempre estudar em corte. Então venho aqui, ó, no corte da minha janela e vou começar a projetar essa proteção, tá? Eu tenho que pensar já se eu quero, primeiro, uma proteção apenas, duas, três, enfim, né, eu tenho que pensar em quantas proteções eu quero, porque isso vai acabar determinando, inclusive, a quantidade de luz que vai entrar depois, tá? Geralmente, quanto menos proteções você fizer, por mais longas que elas sejam, mais luz vai acabar entrando, tá? Então aqui, ó, é o suficiente pelo espaço que eu tenho e pelo ângulo que não é muito grande, eu posso fazer apenas uma proteção, tá? Então eu estou escolhendo trabalhar apenas com a proteção. Uma coisa importante é que essas três variáveis aqui, ó, dessas três variáveis aqui de baixo, a gente sempre vai determinar duas delas. E aí a terceira vai ser consequência, a gente vai acabar identificando no próprio projeto, tá? Então, por exemplo, ó, se eu estou falando para você que eu vou ter apenas uma proteção horizontal, uma única, qual que vai ser a distância entre as proteções? A altura da janela, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 metro já, ok? A segunda variável que eu quero aqui identificar, digamos que eu quero que as proteções, que essa proteção, aliás, que essa marquise, né, vai acabar sendo uma marquise, que ela esteja a 90 graus da parede, ou seja, que ela seja perpendicular, retinha. Eu não quero que ela fique inclinada para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ângulo de inclinação das proteções, 90 graus, tá bom? Certinho, 90 graus. Isso significa que essa proteção aqui vai ser uma única proteção, que eu coloquei a distância de 1 metro. Ela vai ser uma única proteção aqui, ó. Tudo bem? Se eu pegar aqui, ó, a cota de ângulo, vocês vão ver que essa proteção, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, ela vai estar a 90 graus da parede. Ela está perpendicular à parede. Então, no fim das contas, eu determinei a distância entre as proteções, que é 1 metro, e determinei o ângulo de inclinação das proteções. Qual é a variável que eu vou ter que vou identificar, na verdade, no projeto, né? Que o projeto vai me dizer qual é? É a profundidade das proteções. Eu ainda não sei e eu vou identificar, no caso da proteção, que é porque ela é única, né? Então essa profundidade eu vou encontrar agora, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui como que vai ficar isso. Então eu vou fazer aqui uma linha reta, tá bom? Aqui, ó, vou fazer essa linha reta, só para determinar onde está a minha proteção. Se quiser, vocês já podem até colocar aqui uma profundidade, colocar 5 centímetros, tá? Que, hipoteticamente, seria a espessura dessa proteção, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como usar o transferidor, porque é legal para vocês aprenderem a fazer isso à mão. Só que no CAD vocês podem simplesmente fazer uma linha e girar ela para o ângulo alfa que você identificou lá, tá? Na mão, a gente vai ter que usar o transferidor. Então eu vou pegar ele aqui, ó, o transferidorzinho escolar mesmo, tá? Ele já serve. Eu vou girar ele para eu poder usar ele melhor, tá? Eu vou girar e o que eu vou fazer, ó? Nesse caso, eu vou pegar a pontinha aqui, ó, aliás, o centro dele, né? Onde tem essa marcaçãozinha aqui, ó, e vou colocar bem aqui na parte inferior da janela, tá bom? Coloquei aqui, ó. Percebam que a janela tá alinhada aqui, ó, ao zero grau, né, do transferidor. Aí é fácil, né? É só eu traçar uma linha daqui da ponta da janela até aqui, ó, a linha dos 40 graus, ó, do transferidor, tá vendo? Tracei até a linha dos 40 graus, faço essa linha continuar. Opa! Faço essa linha continuar até chegar lá na proteção. Chegou lá na proteção significa que a proteção... Espera aí que eu acho que vai travar. Não, não travou. A proteção vai acabar aqui, ó, ela vai se encerrar aqui, tá? Resumindo, aqui eu tenho, ó, o meu ângulo... Opa! Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, tá vendo? Aqui é a minha linha de referência do ângulo alfa. Vou tirar o transferidor aqui para a gente poder dar nome aos bois, né? Vamos começar a falar o que é cada coisa. Vou fazer uma cotinha aqui, ó, de altura, tá? Essa cota aqui é referente a quê? É referente à
dimensão, a distância, aliás, entre as proteções, que é o que eu coloquei aqui, ó, em vermelho, ó. Distância entre as proteções, 1 metro, certo? Beleza. Aqui então, ó, em cima, eu vou ter qual é o ângulo da proteção, o ângulo de inclinação da proteção. Não confundir com o ângulo alfa, por favor, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, esse ângulo de inclinação como magenta, que é o que está lá, tá bom? O que eu acabei encontrando aqui? Eu acabei encontrando a profundidade da proteção, que era algo que eu não sabia. Então, ó, vim aqui, medi e achei aquela terceira variável, né, da proteção que eu não tinha anteriormente, que é a profundidade da proteção, ó, 84 centímetros. Então, esses 84 centímetros eu posso vir aqui e colocar aqui na frente, ó, 84 centímetros. Achei a profundidade da proteção com o meu ângulo alfa de 40 graus. E aqui, se vocês quiserem, né, também para ficar mais completo e vocês entenderem melhor, vocês podem colocar aqui a referência ao ângulo alfa também, ó. Então, eu vou vir aqui, vou pegar e vou pôr aqui, ó, 40 graus, tá? Vou pintar aqui na cor do alfa, só para ficar claro o que é cada coisa. E pronto, ó. Fiz a minha proteção, essa proteção horizontal que está aqui na minha carta solar, ela está aqui no projeto, tá? Uma única proteção e ela é horizontal e está com um ângulo alfa de 40 graus certinho, tá bom? Bom, achei então uma profundidade, né? O que eu acho legal? É muito importante que as proteções elas fiquem visualmente interessantes. Então, se eu for fazer uma proteção vertical para fazer uma proteção combinada, é legal que a proteção vertical tenha a mesma profundidade que a horizontal, né? Por conta disso, eu já vou aqui, ó, na minha planta baixa, traçar aqui, ó, porque eu vou desenhar uma proteção vertical, né? Vou desenhar aqui, ó, minha proteção vertical para a esquerda, porque percebam aqui na carta solar que eu preciso proteger essa área da esquerda. A área da direita é sol da manhã, não preciso proteger, tá? Então, ó, percebam que aqui eu preciso proteger para a esquerda, então vou fazer uma proteção aqui, ó, bem no cantinho da janela, de uma proteção vertical, né, com a mesma profundidade da horizontal, para que elas fiquem juntinhas, entendeu? Para que elas fiquem na mesma profundidade. Então, se a horizontal deu 84, aqui eu vou fazer também uma de 84. Vou desenhar bonitinho, tá? Beleza. Já nesse caso aqui, eu já determinei as 3 variáveis da proteção, ó. Qual que é a profundidade da proteção vertical aqui nesse caso? A mesma da horizontal. A profundidade é a mesma, 84 centímetros, tá? Qual que é a distância entre as proteções? Bom, digamos que eu queira fazer apenas uma proteção, tá? Eu não quero mais proteções. Se você quiser fazer mais, pode fazer, mas eu vou fazer uma só, tá? Só para via de exemplo. Fiz uma única proteção aqui. Se eu fiz uma única proteção aqui, ó, o que significa isso? Significa que a minha distância, eu vou pegar a cota aqui para a gente poder fazer, a minha distância entre as proteções é a largura da janela, tá? Vou até puxar para baixo. É a largura da janela, que é 3 metros. Então, ó, a distância entre as proteções, 3 metros, tá? A profundidade, vocês entenderam, né? Que eu peguei a mesma profundidade da horizontal, então eu determinei por conta da horizontal. Então, vou por aqui, ó, profundidade, pôr na corzinha amarelo, para vocês sempre saberem o que é cada coisa. E aí, eu queria, digamos que fazer uma proteção que também fosse a 90 graus da minha face, né? A 90 graus na perpendicular da minha parede. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo da proteção, tá? O ângulo de inclinação da proteção de 90 graus, que é o que eu vou colocar aqui como magenta. Então, ó, eu tenho as 3 variáveis determinadas já. Não estou querendo descobrir nenhuma dessas 3 variáveis. Então, a distância, 3 metros, porque é a largura da janela. E o ângulo da proteção, 90 graus, tá? Já estou com todas as variáveis aqui. O que eu vou querer descobrir nesse caso, né? Qual que vai ser o beta resultante disso? Para ver se ele é suficiente. Porque eu estou projetando, eu estou compondo uma proteção e eu quero ver se a máscara dela é suficiente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma linha, vou fazer uma linha, né? Aqui, do fim da janela até o fim da proteção, né? Que é o que me determina o meu beta. Já vou pintar isso aqui de laranja, tá? Para vocês poderem visualizar um pouco mais fácil, ok? E aí eu vou medir o ângulo aqui. Olha, se tiver no CAD é simples, né? É só eu pegar aqui e medir o ângulo, não tem segredo algum, e ele já vai me dar, ó, 16 graus, tá? Só que se vocês estiverem com o transferidor, vocês vão ter que usar o transferidor, tá? Nesse caso, então, ó, eu vou girar o transferidor para ele ficar aqui nessa posição. Vou pegar o transferidor e vou colocar o centro dele, sempre o centro, tá?
aqui no fim da janela, para eu poder, ó, medir, tá vendo? Onde que deu aqui no transferidor essa linha de referência que vai ter dado aqui nos meu, aproximadamente, né, nos meus 16 graus, tá? Ó, então percebam que é 10, 15, 16 graus, que é a mesma coisa de eu medir aqui no CAD, né, com essa ferramenta de ângulo, ok? Se vocês estiverem fazendo à mão, vai ter que usar o transferidor. Então aqui, ó, eu dei o meu beta, né, esquerda de 16 graus, vou colocar aqui, ó, beta esquerda 16 graus. Aí eu posso vir aqui na carta solar, vir na linha do beta, ativar o beta esquerda, porque está à esquerda da carta, né? E colocar aqui, ó, 16 graus e ver até onde está dando. Olha, deu até aqui. De fato, ainda vai ter um sol aqui meio ruim entrando, tá? Então, não seria tão suficiente assim, ok? Só que aí a gente pode resolver de algumas formas. Primeiro, o que eu poderia fazer era fazer mais de uma proteção, então não apenas uma proteção aqui na esquerda. Então posso, então, nesse caso, simplesmente aumentar uma proteção, colocar mais uma proteção vertical aqui no meio, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, bem aqui no meio, eu vou desenhar uma outra proteção, tá? Vou fazer a linha dela aqui, ok? Só para a gente ter uma referência, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, e ver qual é o ângulo que daria. Esse mesmo ângulo que daria aqui acabaria dando aproximadamente aqui, ó, 29 graus, tá? E aí eu posso, para ficar certinho, colocar, distribuir a espessura para cada lado. Então eu vou pôr aqui para dar 5 centímetros, eu vou colocar aqui 0,25 para cada lado, para desenhar bonitinho a proteção, tá? Para ela ficar certinho. Pronto. Beleza. O ângulo vai acabar sendo 29 da mesma forma. Tá? Então, eu teria um ângulo beta aqui maior, ó, em vez de 16, só por aumentar uma proteção, eu vou ter 29. E aí ele fica bem mais suficiente. Tá? Se fosse daquela forma anterior, com uma única proteção aqui desse lado, né, eu teria mais ou menos uma proteção como essa. Deixa eu só apagar essa linha de referência. Eu teria mais ou menos uma proteção como essa. Eu vou ligar o sol aqui para vocês verem, ó, que durante a manhã, né, nos meses mais frios, o sol estaria entrando na janela, né? E aí quando chegasse aqui perto de dezembro não estaria entrando, porque o sol estaria indo para trás da edificação. E aí à tarde, que é o mais importante, né? No inverno o sol ia entrar um pouquinho, só que quando chega aqui, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ó, a minha proteção está bloqueando totalmente essa insolação, tá vendo? A partir de agosto, setembro aqui, o sol não entra mais. Então essa proteção é bem eficiente, tá bom? Isso no caso de eu fazer uma única proteção aqui para essa lateral. Então, de uma maneira geral, os 16 graus, né, seriam sim eficientes, tá? Apesar de eu não bloquear totalmente, vou até deixar aqui de volta como estava, apesar de eu não bloquear totalmente esse sol aqui da tarde, pelo menos o sol mais próximo do verão aqui, ó, a partir de agosto, que é um sol mais complicado, eu já estaria bloqueando, tá? A partir de agosto e até abril, tudo bem? Então 16 graus está até ok. Aí vai do projeto de vocês e vai da situação climática da cidade de vocês, tá bom? Então vamos deixar esse beta de 16 mesmo e o nosso alfa de 40 graus, só para ficar igual a nossa volumetria ali e também porque é uma máscara que nesse caso já estaria suficiente, ok? Bom, e para o outro lado, né? Para o outro lado eu tenho o sol da manhã. Então, se, por exemplo, eu bloqueasse totalmente essa insolação com esse beta, aliás, com esse alfa 40 graus, eu estaria bloqueando todo o sol da manhã, né? Um sol da manhã que eu quero. Então, no lado direito aqui, ó, o ângulo gama, que é o ângulo que limita a proteção, ele é necessário. Ele é interessante, tá? Ele vai acabar existindo de alguma forma, se eu não colocar nenhuma proteção vertical aqui, né, pro outro lado, ele vai acabar existindo, mas ele vai ser importante nesse caso, porque eu quero deixar o sol da manhã entrar, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desenhar essa proteção aqui em elevação, só para vocês poderem visualizar, tá? Então eu vou desenhar ela aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ela tá com 5 centímetros de espessura, tá? Que eu vou fazer também ela com 5 centímetros, só para a gente poder visualizar. Aqui, ó, é a vertical para a esquerda. Lembrando que como eu estou vendo em vista, o que é minha esquerda fica para minha direita, tá? Mas ainda é a proteção da esquerda, ok? E aí, ó, essa proteção vai passar alguma coisa para a lateral, né? Essa proteção horizontal. O que vai determinar isso é o meu ângulo gama, e eu posso decidir ele aqui, tá? Quanto eu preciso de ângulo gama para a direita para bloquear o sol quando eu não quero ele e deixar ele entrar quando eu quero. Tá? Vamos colocar aqui mais ou menos 40 graus para ver como fica.
Percebam que com 40 graus eu já protejo bastante, tá? Ó, o sol a partir das 9 horas já está sendo bloqueado, tá? E aí, quando ele vai começar a entrar mais, são os meses que vão ser mais perto mesmo do inverno, tá? Então essa máscara aqui, ó, com o ângulo gama direita de 40 graus, vai bloquear muito bem, ó. Lembrando que no caso o bloqueio, né, a máscara de sombra vai estar aqui, ó, no centro, tá bom? E aí, a partir daqui não vai estar entrando mais sol. Vamos ver como fica essa máscara, então, só para ver se ela é suficiente. Para ver isso, a gente vai aqui, ó, na máscara, tá? Então, o próximo campo aqui é máscara. A gente clica aqui, ó, em desenhar reta e preencher. Ao fazer isso, a gente consegue clicar dentro aqui, ó, desses espaços para traçar a máscara de sombra. Então tá bloqueando suficientemente o sol aqui mais próximo do verão, né? No fim da tarde aqui tá entrando um pouquinho de sol, mas é pouco e tá mais assim para antes de agosto e depois de abril, então não é tanto problema. Mas se vocês perceberem que é um problema, é só aumentar esse beta, tá? E aí vocês podem fazer diversas estratégias aqui no projeto para aumentar isso, ok? E aí o meu gama direita de 40 graus foi muito suficiente, né? Porque o sol da manhã está entrando, mas o sol a partir das 10 não está entrando, a não ser na faixa do inverno, tá? Então tá uma proteção bem eficiente. O que falta então? Falta eu desenhar esse ângulo gama aqui, tá? Aqui no meu projeto. Então eu vou pegar aqui o meu transferidor, tá? Vou desenhar como se vocês estivessem desenhando na mão, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó, nessa pontinha inferior, tá? Lembrando o que é muito importante. Como eu vou medir, né, o meu ângulo alfa a partir do zênite, porque eu estou trabalhando com ângulo de referência interna, eu vou ter que girar esse transferidor, tá? Então, ó, coloquei aqui e vou girar ele para ele ficar nesse sentido, tá bom? E aí aqui eu posso medir meu ângulo gama. Então vamos medir o ângulo gama. Coloquei aqui ele de 40 graus, tá? Então aqui ele vai ficar com 40 graus. Pego aqui e vou traçar uma linha dessa parte inferior até a linha dos 40 graus, ó. 0, 10, 20, 30, 40, tá? E aí vou continuar essa linha aqui, ó, bastante. Vou continuar ela, tá? Para eu poder desenhar minha proteção horizontal e fazer ela terminar aqui, ó, tá vendo? Então aqui estaria o que seria o meu ângulo gama, tá? Que eu vou colocar em verde. Tudo bem? Vou tirar o transferidor daqui. Beleza? E aí vai ficar assim, tá? Isso seria então minha proteção em vista, tá vendo? E aqui eu tenho, né, vou até medir para vocês verem. Aqui eu tenho o meu ângulo gama nessa partezinha aqui, tá? Que eu vou colocar, que eu vou colocar em verde, certo? Beleza. Então, ó, tenho a minha proteção desenhada em corte, em vista e em planta, tá? E eu estou trabalhando praticamente com todos os ângulos. Vamos preencher aqui só para ficar certinho agora, porque as informações da proteção, né, estão aqui, mas faltam o beta e o gama, tá? Beta esquerda eu coloquei então como 16 graus, que eu considerei como suficiente. Vocês podem colocar mais, dependendo do julgamento de vocês em relação à necessidade, tá? Beta direita não tem, posso pôr um traço, ok? Vamos ver aqui então nosso gama. Gama direita e gama esquerda. Gama esquerda não tem, tá? Por que não tem gama esquerda, gente? Porque aqui ó, tá combinado, ó. A esquerda da carta solar eu combinei vertical com horizontal. Então aqui não existe gama, tá? Isso vocês têm que lembrar. Então, ó, gama esquerda não tem. Gama direita tem, tá? Eu coloquei 40 graus, ok? Referente à proteção horizontal, tá? Então aqui embaixo eu posso também já colocar tracinho, porque eu já considerei todos os gamas necessários, tá? Pronto, então todas as informações preenchidas, todas elas têm que ficar preenchidas, mesmo que com um tracinho, tá? Para vocês se orientarem, saberem o que vocês preencheram ou não. E aí você tem todas as informações do projeto da proteção, tá? Essa então seria a minha proteção para a face norte, uma proteção suficiente, né? E aí em perspectiva, né, em 3D ela ficaria assim, tá? Então a proteção vertical aqui, a proteção horizontal passando um pouco da janela, ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até o próximo módulo.